Olá, seja bem-vindo a mais um estudo do livro de Mateus. Convido você também a permanecer aqui para a gente estudar, compreender um pouco mais a fundo essa palavra e discerni-la à luz do olhar de Jesus, à luz daquilo que ele expressa para as nossas vidas. Nós estamos em Mateus 9, lá no fluxo da cura da mulher com fluxo de sangue, mas eu peço para você ir lá em Marcos, que a gente está estudando o Mateus, mas esse texto em específico, ele é melhor compreendido em Marcos 5, tá bom? Então, peço para você abrir sua Bíblia lá em Marcos 5. Nós já fizemos a leitura nos vídeos anteriores do versículo Marcos 5, versículo 21. Nós lemos até o versículo 30, onde Jesus reconheceu que saía de si poder. Então a gente parou naquela situação onde a mulher tocou a Jesus. Essa mulher do fluxo hemorrágico toca a Jesus, sai de Jesus poder, esse poder cura essa mulher se sente curada. Ele pergunta quem foi que tocou, os discípulos falam: Senhor, olha aqui pro seu lado, tanto de gente tocando e o Senhor vai me perguntar quem está tocando? Mas era um toque diferente. Nós vimos que o toque dessa mulher carregava algo especial. Era um toque de quem tinha algo especial no coração. Diferente da multidão que apertava, que sabia de Jesus, mas que não recebeu de Jesus o que queriam. No 32, Marcos 5:32, acompanhem comigo. Porém, Jesus olhava em redor para ver a que isto fizeram ou a quem atingiram. Então, a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, né? E aqui é importante essa expressão, temer e tremer, porque, gente, era uma mulher, como eu já expliquei, uma mulher que estava em condição de pecado, uma mulher rejeitada, uma mulher violentada, uma mulher esquecida, uma mulher esquecida, uma pessoa esquecida, marginalizada. Você não queira saber a dor que é. Eu me recordo um tempo atrás, eu fiz com umas amigas, nós fizemos uma ação social e umas mulheres, fomos alcançar umas mulheres de uma determinada região aqui da cidade. E chegando lá, essas mulheres participaram da ação social, foram atendidas, tiveram consultas e etc. E uma delas chegou para uma colega, ou foi para mim, não me recordo, e falou assim: poxa, obrigada. Obrigada porque vocês lembraram de nós. E com um sorriso, né, assim, com uma gratidão no coração. E me fez pensar, quando eu li esse texto, eu me lembrei dessa mulher. Eu me lembrei de todas elas, né, que vivem na marginalidade da cidade, são esquecidas por nós, são esquecidas pelo poder público, são esquecidas pelo capitalismo, né, a gente esquece. E as pessoas sentem porque são esquecidas. Elas sentem que não fazem parte do ritmo, do cotidiano, da vida da cidade. E quando você traz essa mulher para o centro, você humaniza esse ser. Por isso que a mulher do fluxo aqui, ela se tremeu e temeu, porque ela estava numa condição desumanizada e é trazida a uma condição humanizada. E quando a gente se humaniza próximo de Deus, a gente teme e treme mesmo, porque a gente vê a soberania, a gente vê a ousadia que nos habita e habita nele, que foi o caso dela, né? Ela sabia que algo tinha acontecido com ela, e esse temor vem sobre todo o coração que recebe algo de Deus. E no caso dela ainda tinha o agravante de estar num ambiente em que ela não era convidada, né? Estar num ambiente que ninguém fazia conta dela. Ela estava aqui como transgressora, e é isso que é fantástico no Evangelho. O Evangelho sempre traz pra gente esse elemento de transgressão,
humana de quem tem fé. Jesus foi contado, Paulo vai dizer, entre os transgressores. E o espírito do evangelho, ele traz isso pra gente, esse espírito da transgressão. Mas de quê? Que transgressão é essa? É a transgressão do não amor. É a transgressão contra lógicas que se dizem espirituais, mas moram apenas no campo da religião. Jesus, ele traz pra gente esse espírito transgressor, esse espírito de ousadia que Paulo vai dizer, porque ele nos coloca nos lugares de onde nós nunca deveríamos ter saído, que é nesse lugar próximo do Pai. É nesse lugar de acolhimento, é nesse lugar de se entender como filha amada que eu sou, que essa mulher é e que as minhas irmãs também, lá da ação social, são. Então, quando você traz essas pessoas e dá dignidade a elas, que foi o que essa mulher sentiu, dignidade, você humaniza. E você mostra para essas pessoas os potenciais que elas têm em todas as direções. Porque elas não se sentem menor do que ninguém, elas se sentem comum, normal, incomum. Elas se sentem como um qualquer que nós somos. E aqui ela teme e treme, né, por várias questões. Né? Porque estava num lugar que em tese não deveria estar. Né? Porque transgrediu o que ela não deveria, em tese, transgredir. Então, esse aqui é um ensinamento riquíssimo para a gente pensar. Como o próprio Davi foi um transgressor, quando comeu os pães da preposição. E o próprio Jesus vai dizer isso. Em outras palavras, quer dizer, então, que é preferível ele morrer e os pães da preposição ficar? É o que Jesus vai dizer. Davi estava com fome, voltando da guerra. Os pães estavam ali para ser comidos. O sacerdote falou, não, desse pão você não vai comer, não. Porque esse pão aí é do sacrifício dos sacerdotes. Como assim? Davi olha e fala, não, eu tô com fome. Ele, tá, tudo bem, come aqui, mas não diz para ninguém que eu dei para você. E esse mesmo fato, Jesus traz ele mais à frente, agora nos evangelhos, explicando exatamente isso. O que vale? O que a gente tem que contar? É o que a religião prevê? Ou é o valor da alma humana, o valor da dignidade humana, o valor da integridade humana, o valor da cura humana? O que é mais valoroso pra gente? E a gente tem que ter uma espiritualidade crítica nesse sentido, de valorizar, não o que os ritos, os cerimoniais religiosos valorizam, se não antes valorizar o que Jesus mandou a gente valorizar. Não são os pães dos rituais sacerdotais. A gente precisa valorizar a fome, matar a fome de quem tem fome, curar a ferida de quem está doente, independente do rito religioso. Né? Essa o evangelho, eu amo, né, assim, falar sobre isso, porque esse espírito, ele leva a gente para vários lugares existenciais. Quando esse espírito aqui te habita. Eu tava pensando nisso hoje até. É até interessante a gente chegar aqui, que eu tava pensando nisso hoje. Às vezes eu olho para trás e vejo as coisas que eu fiz, os lugares por onde eu andei, as coisas que eu falei, as pessoas e as situações em que eu tive que enfrentar, confrontar, né, durante a minha vida pessoal, a minha vida profissional. E eu fico pensando assim, meu Deus, como que eu fiz tudo isso, né, naquela época? Como que eu consegui passar por tudo isso e não me arrepender nunca? E quem me motivou? Na verdade, a minha reflexão hoje foi essa. Quem me motivou isso? É esse espírito que faz aqui a mulher do fluxo de sangue romper, né, com todas as estruturas com as quais ela aprendeu que não deveria romper. Mas uma coisa aqui estava em jogo.
Aqui o que estava em jogo era a vida dela. A vida dela estava em jogo. Quando a nossa vida está em jogo, quando a nossa dignidade está em jogo, quando a nossa salvação está em jogo, quando o amor da nossa vida está em jogo, a gente rompe. O Espírito de Cristo que nos habita nos dá sabedoria, nos dá fé, nos dá a ousadia necessária para enfrentar os leões, os ursos, quem se colocar na nossa frente. E isso não precisa ser feito com barulho, isso não precisa ser feito na ignorância, na má educação, nem nada disso. Isso pode ser feito aqui, como Jairo, como essa mulher nos mostra. Ali, no silêncio. Mas você sabe que ele está aqui. Você vai lá e toca e fala, Senhor, eu te entrego. Toma isso aí, porque eu não dou conta. Eu não consigo. Isso aqui não está na minha alçada. Isso aqui não está certo, mas eu também não dou conta de resolver. E aí a gente vai resolvendo muita coisa na nossa vida. Muita coisa na nossa vida. Curas, salvações de toda espécie e natureza vão nos alcançando. Elas nos alcançam. A bênção do Senhor nos alcança. Sempre nos alcança. Quando a gente tem essa postura, quando o Espírito de Cristo, esse Espírito da ousadia, da não timidez, do não silêncio, mas da fé que confia. Esse é o Espírito da ousadia, é o Espírito da fé que confia. Né? Eu vou terminando por aqui, né? Mais uma parte desse estudo. Eu espero assim que seu coração reflita sobre isso e que esse mesmo espírito de ousadia, né, esse espírito que ousa a confrontar as portas do inferno, Jesus vai nos garantir que as portas do inferno não prevalecem contra nós. Por quê? Porque o espírito de ousadia que nos habita, que habitou aqui, desses irmãos do Evangelho, também nos habita. E é com esse espírito que a gente vai rompendo, né, as portas do inferno e tirando gente lá de dentro de toda sorte e natureza. Às vezes, até a gente mesmo. Beijo grande no seu coração. Deus te abençoe e até a próxima.